seu missionário, com a palavra do Senhor hoje, em nome de Jesus. Até mais. Glória a Deus, boa noite. Tem alguém bonito do seu lado aí, cheio de Deus? Tem ou não tem? Uma boa noite para essa pessoa então maravilhosa aí. Que alegria. Bom, deixa eu só dar uma pincelada aqui na nossa programação. Eu não posso deixar de falar, né? Na segunda-feira, nós tivemos o evento das mulheres. Cadê as mulheres que vieram nessa segunda-feira aqui? Foi muito bom. A Grazi esteve conosco aqui, uma grande mulher de Deus, uma mulher que trouxe um conteúdo, uma palestra, né? Uma palavra, assim, foi muito forte, foi muito forte. E eu quero lembrar você que ainda sobrou 3 livros dela. Os ingredientes de uma vida profissional com propósito. Esse livro é muito bom. Se você ainda não comprou, deseja comprar, eu tenho só 3 unidades aqui. No final você me procura para você ter esse livro, esse conteúdo maravilhoso, maravilhoso. Fica de fora não. Quem veio tem certeza que foi impactado. Amém? Bom, quinta-feira o Bills já falou, mas quinta tivemos o nosso TAL, né? Treinamento Avançado de Líderes. Foi poderosíssimo. Tivemos algumas ordenações, né? A Saura Osasco ordenou 5 obreiros. Merece um aplauso ou não? Merece. 5 guerreiros do reino aí, ó. Bom, eu quero só reforçar, dia 20, o bispo falou do jejum e nós iremos entrar no jejum, amém, igreja? Dia 20 de novembro vamos entrar nesse jejum aí. Bom, deixa eu pincelar a agenda agora pra frente agora. Deixa eu ser bem breve aqui. Domingo que vem ceia, o bispo falou. Dia 17, formatura do Instituto. Dia 25 é o nosso Revisão de Vida Outbox. Revisão de Vida Outbox vai acontecer aqui na igreja. É uma revisão um pouco reduzido. E ele é criado com o propósito de alcançar pessoas que não conseguem ir os 3 dias no sítio, não conseguem folga no trabalho. Então esse revisão é específico para você. Eu queria muito, é um desejo muito do meu coração, como uma revisão mais compacta, um encontro com Deus mais compacto, que vai ser aqui na igreja, vai ser poderosíssimo. Meu desejo é que você adulto, você casal, você família, faça esse encontro. Você que nunca fez, vem participar com a gente desse encontro, é o último desse ano. É um dia todo, né? É o sábado de manhã, vai até a noite, né? Até a tarde, no comecinho da noite, e sexta, né? Sexta-noite e sábado o dia todo. Então, é uma revisão mais compacta, uma revisão mais intenso, e é maravilhoso. Eu queria convidar você adulto, você família, você jovem também, né? Mas mais especial para os adultos, né? Um último aviso aqui, dia 17 e dia 24, teremos uma cantata de dezembro, tá? Teremos a cantata aqui na igreja, e já está aberta as inscrições para você participar. Se você quer se envolver, o requisito mínimo é você estar junto com a gente, frequentando a igreja, participando conosco aí. A ideia é envolver você nessa cantata. Eu quero cantar, né, nessa cantata, eu quero participar, eu quero me envolver. Porque tem pessoas que têm sonho, né? Meu sonho é cantar, é um dia poder cantar, é um dia poder fazer uma apresentação. Enfim, chegou a sua hora, dia 17, dia 24 de dezembro. Eu vou pedir para você procurar a Paloma, não está aqui nesse culto, mas o Lucas está aqui, o esposo, né? Procura ele, vai informar você, dia dos ensaios, como que funciona, e vai te dar as melhores informações. Amém? Já pensa bem você cantando aqui no dia 17, dia 24? Que benção, hein? Vai ser benção, vai ser benção. Coloca a mão no seu coração aí mesmo onde você está, feche os seus olhos. Deixa eu orar por você. Senhor meu Deus, nós te louvamos. Muito obrigado pela oportunidade de poder estar na tua casa, na tua presença, diante do teu altar. Colocamos esse momento santo da tua palavra, esse momento preciosíssimo onde nós iremos ouvir a tua voz que é santa, a tua voz que é poderosa, Senhor. Como o nosso espírito anseia ouvir a tua voz. Pai eterno, Pai todo-poderoso, manifesta a tua presença nesse culto, manifesta o teu poder, que os nossos corações possam estar abertos, que os nossos ouvidos possam estar atentos à tua palavra, Senhor. Declaramos que esse ambiente é completamente do Senhor, os nossos corações é a boa terra,
Por isso, prepara os nossos corações para receber uma semente profética. Tira, Senhor, toda preocupação. Tira, Senhor, da nossa mente, do nosso coração, toda preocupação, toda ansiedade. Tira, Senhor, tudo, todo empecilho, todo impedimento. Nós repreendemos toda a árvore de rapina que tenta roubar a semente da Tua palavra. Nós declaramos que esse ambiente é um ambiente do céu nesse lugar. O ambiente do céu está aqui nessa igreja. Tua presença é tangível e palpável. Querido, você pode aí onde você está falando com Deus, sentadinho mesmo, do jeito que você está, e vai falando com o Espírito Santo. Libera a sua voz, libera as suas palavras. Fala, Senhor, fala comigo, Senhor. Diga para Ele, Espírito Santo, vem ministrar em meu coração. Diga para Ele, Espírito Santo, vem tocar na minha vida. Espírito Santo, fala no mais profundo, fala no mais íntimo do meu ser, fala no mais íntimo do meu interior. Peço o Espírito Santo, querido. Esse é um momento preciosíssimo da palavra. Se nós estamos aqui é pela palavra. Se nós estamos aqui é porque nós ouvimos a voz do Espírito Santo. Nós ouvimos a voz do Senhor nos chamando e Ele nos trouxe até aqui. Fala comigo assim, Senhor Jesus. Fala mais forte, Senhor Jesus. Essa noite eu estou pronto, preparado para ouvir a Tua voz. Fala ao meu coração, em nome de Jesus. Um amém, bem forte, um aplauso a Ele. Glória a Deus. Quero que você preste muita atenção, quero compartilhar com você uma palavra, no Evangelho de João, capítulo 21, no versículo 1. Quero ler esse texto. Jesus aparece a 7 discípulos, né? Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que Ele se manifestou. E aí vai dizer, no versículo 2, os discípulos, o nome dos discípulos. No versículo 3, Simão Pedro disse aos outros, vou pescar. Fala comigo, vou pescar. Não, está fraco. Fala, vou pescar. Os outros responderam, nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Que é isso? Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Ele. Jesus lhe perguntou, filho, será que vocês têm alguma coisa para comer? Eles responderam, não. Então Jesus disse, joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podia puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixe. E o discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali brasas com peixe por cima, e também havia pão. Jesus lhes disse, tragam alguns dos peixes que acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia com 153 grandes peixes. Mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles, venha comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar, quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles, depois fez a mesma coisa com o peixe, e essa já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ressuscitado entre os mortos. Amém, glória a Deus. Eu quero frisar, eu quero que você grave muito a expressão que Pedro disse, vou pescar. Pedro era um grande líder, liderança é influência. Pedro, ele era um cara muito influente. Ele falou, vou pescar. O restante falou o quê? Eu vou contigo. Não vou ficar aqui sozinho, não. Então isso mostra os traços de liderança muito fortes de Pedro. Bom, eu quero te explicar esse contexto para você entender melhor.
Pedro se viu frustrado, Pedro se viu decepcionado, Pedro se viu chateado demais. Só que essa chateação de Pedro era completamente diferente dos outros 6 que estavam com ele. Eu vou te explicar por quê. Porque Pedro viveu momentos particulares com Jesus. Esse contexto é o contexto de Jesus tinha acabado de morrer, ressuscitou o 3º dia. Pedro, eu não entendi Pedro, né? Porque ele foi lá, viu que Jesus tinha ressuscitado, ele apareceu aos discípulos de novo. Mas Pedro se encontrou frustrado. E ele decidiu fazer o que ele fazia antes, que era pescar. A pesca fazia parte do passado de Pedro. Pedro estava acostumado com pesca, era a profissão dele, era um grande pescador. Quem está me entendendo, diz amém? Então, Pedro se viu novamente voltando a fazer o que Jesus tinha tirado ele de fazer, né? Tinha libertado ele da pesca. E Lucas 5, Jesus encontrou com ele, no mesmo cenário, no mesmo episódio. Parece que aquele filme se repetiu. E Jesus disse para ele, ó, farei de ti pescador de homens. E ele se viu naquele mesmo cenário. Mas eu quero te explicar por que essa história ela é diferente para Pedro. Você vai entender. Pedro estava vivendo uma frustração diferente de todos os outros, porque ele viveu grandes momentos com Jesus e o traiu. Então, Pedro estava se sentindo assim, culpado, Pedro estava se sentindo chateado, triste, decepcionado, enfim, com montes de sentimentos. E por que era diferente? Eu vou te relembrar alguns momentos que Pedro teve com Jesus, né? Bom, vamos lá. Então, Pedro teve o seu barco cheio, em Lucas capítulo 5, naquela pesca maravilhosa. Quem vai lembrando, vai levantando a mão e dizendo amém, tá bom? Pedro também teve um encontro com Jesus e alguns discípulos, Moisés e Elias, no Monte da Transfiguração. Quem lembra dessa passagem? E Pedro estava lá, o Pedrão estava lá. Pedro foi o único homem registrado na Bíblia, e se eu estou falando alguma besteira, você me desculpe, mas eu nunca fiquei sabendo na história um homem que andou sobre as águas. Pedro foi um que andou sobre as águas, foi um encontro de Jesus. Quem lembra disso? Foi Pedro. Pedro orou no monte com Jesus antes da sua morte. Quem lembra que Jesus tirou os discípulos mais íntimos para orar? Jesus encontrou, ele estava dormindo. Vocês não podem orar um pouco comigo? Aí voltou de novo, estava dormindo de novo, tamanha aquela opressão. Pedro estava com Jesus participando. Então, vários momentos com Jesus, Pedro estava participando. Pedro fez parte, né? Lá na cura, né? Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Quem estava lá? Pedro. Tirou a parte da família incrédula, trouxe para a sala, né? Foi uma aula de ambiente, foi uma aula de fé que Jesus deu para os discípulos. Chamou os mais íntimos na sala, no quarto, na verdade, declarou sobre a menina e ela ressurgiu, né? Pedro também foi o que teve a revelação do Espírito Santo, aquele que disse, Jesus fez uma enquete no seu discipulado, não, o que eles dizem que eu sou, quem eles dizem que eu sou, e ele teve aquela revelação, ele disse, tu és Cristo, Filho de Deus vivo, e aí Jesus, meu Deus, não foi nem carne nem sangue que te revelaste. Quem lembra disso, essa história aí? Foi Pedro. Pedro também esteve com Jesus, quando ele foi preso no Getsêmani, que ele cortou a orelha de Malco, lembra? Pedro também. Então olha só quantos momentos, esses são os que veio à minha memória, né, falando de Pedro, né? Pedro preparou, ele e João, a última Páscoa, a última ceia, foi Pedro e João que preparou. Na mesa, foi o único que teve coragem de perguntar, né, para Jesus quem era o traidor. Pedro foi o que correu, junto com João, quando descobriu que o túmulo estava vazio, né? Ele foi um dos primeiros a entrar e ver o túmulo vazio, né, e o lenço dobrado, né? Então Pedro, olha quantos momentos que Pedro participou com Jesus. Quem concorda comigo que essa frustração é uma frustração diferente dos outros 6? Quem concorda, manda a mão. Quem entendeu tudo que eu falei até aqui? Que bom, você está comigo, glória a Deus. É uma frustração diferente, porque ele viveu momentos de intimidade, ele viveu momentos únicos, momentos particulares. Pedro era um discípulo querido, Pedro era um discípulo próximo, era um cara impulsivo, mas era um cara que 880, ou estava ou não estava, e ele estava com Cristo, se ofereceu morrer no lugar de Cristo, que coisa, um cara, enfim. Então essa frustração de Pedro é uma frustração diferente dos demais. E olha,
Que coisa interessante. Pedro, muitas vezes a gente pergunta isso, né? Você pergunta, eu pergunto. Às vezes não fala de Pedro, mas fala de outros exemplos na vida, de pessoas na vida. Como que Pedro, vivendo todas essas experiências com Cristo, ainda voltou a pescar? É uma coisa intrigante, né? Como que Pedro, que Jesus iria morrer, que ele iria ressuscitar, não era novidade nenhuma para os discípulos, porque a todo momento, através de parábolas, através de palavras específicas, Jesus falava para eles. Não era novidade, a morte de Cristo não era novidade para Pedro. Ele sabia que Jesus ia morrer, mas mesmo assim ele ficou frustrado, mesmo assim ele se sentiu culpado. Imagina aquele sentimento de culpa. Nossa, eu traí Jesus, ele avisou, né? E eu traí ele 3 vezes. Então Pedro se encontrou num estado de profunda decepção, de profunda amargura, de profundo sentimento de culpa. Parece que o mundo inteiro estava apontando para ele: o culpado é você, né? Enfim, lá no céu a gente vai perguntar a Pedro o que ele estava sentindo naquela hora ali, né? Que foi escrito esse texto aqui. Mas eu quero aprender, e eu quero ensinar, eu quero que você aprenda também algumas coisas que nós podemos aprender com Pedro. Eu gosto muito de pregar sobre Pedro, né? Aprender sobre ele, porque é um personagem da Bíblia que nos ensina muito, muito, muito. Bom, então você entendeu que Pedro estava triste, em crise, se sentindo culpado, sem chão, acusado, enfim. E eu quero separar aqui, eu quero trabalhar com você 2 coisas que nós podemos aprender que Pedro, ele faltou em Pedro, que ele sentiu naquele momento. A primeira coisa que eu quero que você ouça bem o que eu vou dizer, a primeira coisa que Pedro sentiu nesse exato momento foi a ausência de Jesus. Fala comigo, a ausência de Jesus. Olha para o lado e fala assim: a ausência de Jesus. Vira para o outro lado e fala: a ausência de Jesus. Então, Pedro se sentiu a ausência de Jesus, porque pensa, andava com Jesus durante 3 anos e meio, andou com Jesus. Pedro viveu, viu, ouviu, sentiu, tocou, durante 3 anos e meio, uma vida intensa. Olha para mim, o relacionamento de Jesus e os discípulos não era igual ao nosso relacionamento com os discípulos de hoje. Amanhã você trabalha, terça também, aí quarta também, aí quarta nós nos vemos no culto, né? Você vai para sua casa abençoado, fala amém. Quinta-feira você trabalha, eu também. Na sexta você trabalha, eu também. No sábado uns trabalham, outros não. Aí uns vêm no arena, outros não. Amém? Domingo de manhã, domingo à noite, nos vemos novamente aqui. Então é um relacionamento? Mas não era igual ao de Jesus e discípulos. Por quê? Eles viviam tempo integral. Tempo integral era 24 horas. Vamos para lá, todos iam. Então eles tinham um relacionamento muito, muito perto, andavam para todo lado. Então, Pedro, nesse exato momento, sentiu a ausência de Jesus. Eu não sei se você, em algum momento da sua história, você já se sentiu ausente de Jesus. Mas não é porque Jesus saiu da sua vida, mas é porque você saiu da vida de Jesus. Quem está entendendo? Querido, a ausência de Jesus causa isso. Então, vamos lá. Toda vez que Jesus se ausenta de nossas vidas, voltamos às velhas práticas. Você pode falar isso para alguém que está do seu lado? Fala para ele: toda vez que Jesus se ausenta da sua vida, você volta para as velhas práticas. Nota, muitas pessoas começaram na fé com você. Por que elas voltaram para o Egito? Por que elas voltaram para a Babilônia? Por que voltaram para o pecado? Por que voltaram para o lamaçal do pecado? As pessoas, ela venceu o vício, ela venceu as drogas, ela venceu a bebida, venceu o cigarro, venceu a pornografia, venceu a prostituição. Aí passa um tempo, ela volta de novo, porque Jesus se ausentou da vida dela. Jesus não é mais o centro, não é mais o foco. Quem está entendendo? Quando Jesus se ausenta da sua vida, você volta a fazer as velhas práticas, e para frente você vai ver o porquê que você volta a fazer as velhas práticas. Coloca a mão no seu coração e fala comigo: Senhor Jesus, eu não quero me ausentar da Tua presença, nem um segundo, nem um minuto, porque a Tua presença é tudo que eu tenho, é tudo que eu preciso, em nome de Jesus. Dê aquele aplauso glorioso para Jesus. Ele diz: vou pescar, vou voltar a fazer o que eu fazia, porque
Jesus não está mais na minha vida, Jesus já não está mais presente, Jesus já não está mais comigo, então eu vou voltar a pescar. No Lucas 5:10, Jesus disse: farei de ti pescador de homens. João 21:3, Pedro disse: vou pescar. Que coisa, é uma coisa até engraçada. Pedro viu o que viu, ainda voltou a pescar. Então, grave o que eu vou te falar, a maior desordem da vida de um homem, não é ele viver sem dinheiro, sem mulher, ou sem marido, ou sem sucesso, mas sim, viver sem Jesus. Porque quando Ele entra em nossas vidas, Ele organiza tudo na nossa vida. Então a pior tragédia, né? Eu estou sem dinheiro, não tenho uma namorada, não tenho uma esposa, não tenho um namorado, eu não alcancei o sucesso. Não, a pior tragédia é você viver sem Jesus. A pior tragédia é a ausência de Jesus na vida de um homem, na vida de uma mulher. Porque quando Jesus entra, Ele organiza tudo na nossa vida. Sua vida não era bagunçada antes de Jesus. Meu irmão, minha vida era toda bagunçada antes de Jesus, toda desorganizada, fora o relógio não batia, os ponteiros, né? A matemática não fechava, a conta não batia. Jesus entrou na minha vida e organizou as coisas, organizou minhas emoções, organizou minha vida. Eu tenho um casamento abençoado, você fala, Deus me abençoou com a mulher maravilhosa, Deus organizou a minha vida. É aquele versículo que eu li quarta-feira, né? Ele entra, Ele varre a casa, ornamenta a casa e enche a casa. Fala aleluia, pelo amor de Deus. Ele limpa a impureza, Ele limpa a sujeira, Ele limpa toda a desordem, Ele organiza e Ele enche a casa da presença dEle. Amém? Pode aplaudir. Então Pedro se viu ausente de Jesus, de fato, da presença dEle, porque Jesus é o verbo vivo, era um homem presente, carne e osso. Primeira coisa, ausência de Jesus. Agora eu quero gastar um pouquinho mais de tempo na segunda. Segunda coisa que Pedro se deparou foi a necessidade. Pedro se deparou com uma grande necessidade. Eu vou te explicar por quê. Pedro comia o que Jesus, bebia o que Jesus, vestia, ia aos lugares que Jesus andava junto. Se Jesus entrava numa casa, Pedro também entrava. Se Jesus comia picanha, Pedro também comia picanha. Oh glória, deu até fome agora, né? Então tudo que Jesus comia, Pedro também comia. Tudo que Jesus bebia, Pedro também bebia. Então Jesus era de fato a provisão para Pedro. De fato, Pedro largou a pesca. Quem está entendendo também, gente? Ele largou a pesca, largou a profissão para seguir Jesus e fazer discípulos. Só que nesse exato momento, Pedro se viu sem profissão. Pedro se viu necessitado. Queria ser uma coisa perigosa na minha e na sua vida, é a necessidade. A necessidade é uma coisa terrível. E eu aprendi algo que é difícil de engolir. Mas Deus não trabalha com necessidades. Deus trabalha com causas. Deus trabalha com propósito. Deus não trabalha, eu necessito, é uma oração inteligente isso. Sabendo que Deus não trabalha com necessidade, muitas vezes, Deus, eu necessito disso. Deus não trabalha com necessidade, não é porque você necessita que Deus vai fazer. Porque tudo que Ele faz tem um propósito. Você imagina Deus acudindo a necessidade de todo mundo? Não, esse aqui também, esse aqui também. Não. Quem está entendendo? Deus trabalha com causas, com propósito. Amém, 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 amém? Vamos lá. Então, toda vez que a necessidade bate a sua porta, o diabo oferece um caminho mais fácil e rápido. Toda vez que a necessidade bate na sua porta, o diabo te oferece um caminho mais fácil, mais rápido. O que bateu na mente de Pedro? Vou pescar. Era o caminho mais rápido. Ele já sabia pescar. Era o caminho mais fácil. Ele já sabia pescar. A necessidade bateu, a fome bateu, se viu sem Jesus, se viu sem aquela provisão, se viu sem um alimento. Como é que eu vou alimentar a família agora? E agora? 3 anos e meio andando com Jesus, e agora? Vou voltar a pescar. A necessidade bateu, ele procurou o caminho mais rápido. Quantas e quantas pessoas procuram o caminho mais rápido e mais fácil?
relacionamento não está legal, eu vou porque é mais rápido e mais fácil. O financeiro não está legal, eu vou para um caminho mais rápido e mais fácil. O ser humano é bom em dar jeitinho nas coisas. Deixa eu dar um jeitinho. Está precisando aqui, deixa eu dar um jeitinho, meu irmão. Com Deus não tem jeitinho. Ou você entregou a sua vida para Ele, depende dEle, ou não tem outra coisa. Quem me entende, diz amém? Então a pesca era o que Pedro sabia fazer de melhor. A pesca fazia parte do passado de Pedro. Fala comigo, a pesca. Fala mais forte, a pesca fazia parte do passado de Pedro, né? E eu peguei esse exemplo aqui que eu achei muito legal. Quando eu estava meditando nesse texto, eu falei, Deus me deu um exemplo perfeito. Me veio à memória um celular que trava. Quem já teve ou tem um celular que trava? Quem tem filho, então, o filho começa a baixar aqueles joguinhos, e aí daqui a pouco você não consegue nem fazer uma ligação. Você vai entrar no WhatsApp, é a manivela, né? Aí de vez em quando, o que você precisa fazer? Configurações, restaurar. Deixa eu ver quem pegou a revelação. Você vai em configurações, existe um botãozinho em todo celular que é restaurar padrão de fábrica. Você volta o celular lá na sua origem. Sabe que de vez em quando a gente precisa ser restaurado ao padrão de fábrica? Porque a necessidade, a gente começa a acrescentar as coisas que não devem na nossa vida. A necessidade faz isso. A necessidade deixa a pessoa mais estressada, mais ansiosa, mais ociosa, é ou não é? Porque eu necessito ganhar dinheiro, porque eu necessito, sei lá, eu necessito. E de vez em quando você precisa voltar ao padrão de fábrica. De vez em quando você encontra alguns crentes travados, por quê? Foi acrescentando, foi adicionando um monte de coisa que não faz sentido na vida. Quem que fez isso? A necessidade. A necessidade foi acrescentando preocupação desnecessária. A necessidade foi acrescentando, né, uma ansiedade, uma opressão, aquela coisa. Às vezes não é nada disso. É a necessidade que faz essas coisas. É a necessidade que vai acrescentando as coisas. Eu e você precisamos confiar em Deus. Precisa confiar em Deus e ponto final. É Deus que vai fazer. Eu entreguei minha vida para Ele e tudo está no controle dEle. Amém ou não? É isso. Voltar ao padrão de fábrica. Fala para o seu vizinho, você precisa voltar ao padrão de fábrica. Para parar de travar. Fala para ele. Precisa voltar ao padrão de fábrica. Para parar de travar. É verdade isso. Às vezes nossa vida está travada, nossa vida está cheia de coisa. Você precisa voltar ao padrão de fábrica. Qual que é o padrão de fábrica? É o padrão de Jesus. É o padrão que Ele te fez, é o padrão que Ele te criou. Ele não te criou com preocupação, Ele não te criou com ansiedade, Ele não te criou com depressão, Ele te criou um vencedor e uma vencedora. Dá um aplauso aí ao nosso Deus. Então as necessidades te enchem de problema, de ansiedade, de estresse, de conflitos, né? A necessidade faz tudo isso. Vamos lá. Então, presta atenção, em todo momento de crise, o diabo vai apresentar um caminho que você trilhou no seu passado. Quero que você preste muita atenção da agora para frente. E grave essa frase. Todo momento de crise, se fosse você, eu anotava ela. Todo momento de crise, o diabo vai apresentar para você um caminho que você trilhou no passado. Pedro está necessitado. Qual que foi o caminho que o diabo apresentou para ele? Que a mente dele, que o cérebro dele apresentou para ele. Qual foi a sinapse que foi posta à frente dele? O que ele fazia no passado. Que era pescar. Na minha e na sua vida é assim. Todo momento de crise, na nossa mente, no nosso consciente, subconsciente, o diabo nos apresenta caminhos que eu e você trilhamos no passado. Peraí, mas eu vou dar um jeito, e agora? Como é que está a minha vida? Agora eu vou ter que reconstruir agora, algo de errado, né? Aconteceu, e aí agora vou ter que reconstruir o relacionamento, a família, a casa. Tudo bem, não tem problema nenhum em você reconstruir nada, até porque na vida às vezes é preciso reconstruir algumas coisas na nossa vida. O problema é como reconstruir, onde reconstruir. Reconstrua sua vida em Deus, reconstrua sua vida na presença de Deus. Eu estou mal, tudo bem, reconstrua-se em Deus.
O diabo quer te apresentar algumas sugestões. Volta para o mundo. Volta a tomar uma cervejinha. Volta a ficar longe da igreja. Igreja, sabe como é que é, né? O ser humano é terrível. É ou não é assim? É assim com você, é assim comigo. Meu irmão, não muda não. Muda só o nome, né? Só o problema. Só a tentação. Muda só a tentativa do diabo. Porque em todas as tentativas na sua vida serão frustradas em nome de Jesus. Amém? Então é isso. Então, o que eu quero te dizer essa noite? Queime todas as opções que fazem você voltar para o seu passado. Você pode dizer isso pro seu vizinho aí, fala com ele assim: queime todas as opções que faz você voltar ao seu passado. Pedro tinha essa opção ainda. Se tudo, sabe aquela coisinha assim, de segurança? Se tudo der errado, eu volto a pescar. Se esse negócio de andar com Jesus der errado, eu sei pescar. Quem entendeu? Queime todas as opções que levam você passado. Seu passado não te pertence mais. Seu passado não te pertence mais. Você não faz sentido no seu passado. Você faz sentido no seu presente e no seu futuro. Queime as opções. Sabia que quando você aceita Jesus é mais ou menos isso? Você é posto numa ilha e o barquinho que te levou para essa ilha foi queimado. Nessa ilha não tem sinal, nessa ilha não passa avião, não passa helicóptero, nadando não vai, não tem jeito, meu irmão. É assim com Jesus. Você está com Jesus e não tem mais volta. Não tem caminho de volta para o mundo. Eu estou me lembrando agora aqui, pode ser que eu fale uma asneira aqui, né? Mas existe um desenho de criança que, como é que é? Ele vai marcando com o caminho? Não tem um negócio assim? É João e Maria? Não é aqui, com um pedacinho de pão? Não é? Ele vai marcando, não lembro mais o contexto, mas vai marcando o caminho com um pedacinho de pão para ele aprender o quê? A voltar, não é? Exatamente, olha, tá vendo? É a mesma coisa assim. É a mesma coisa. Sabe esses pedacinhos de pão que João e Maria foi marcando no meio do caminho para voltar? Não tem volta mais. Não tem mais marcas no passado. Porque seu passado não te pertence mais. Você não sabe o caminho do seu passado. Você não sabe as trilhas do seu passado. Ah, você não sabe o que eu fui no meu passado. Não interessa. Deus, Ele faz nova todas as coisas na sua vida. O que você fez? O que você era? Uma vez uma pessoa falou assim: pastor, mas na igreja é lugar de ex. É mesmo. Falei com ele: você acertou. Acertou, miserável. A igreja é lugar de ex. É mesmo. Ex-fofoqueiro, ex-alcoólatra, ex-isso, ex-aquilo. É lugar mesmo. Porque a igreja é o lugar onde Jesus transforma a vida da pessoa, independente da vida que ela levava, independente do que ele era, o que ele fazia, o que ela fazia, o que ela era. Jesus transforma a vida daquele que entrega a sua vida para ele. Amém? Então queime todas as trilhas do passado, né? Quando você se frustra, eu quero fazer essa pergunta agora, e essa pergunta é muito importante. Eu quero que você vá para casa hoje com essa pergunta. Eu quero que você responda essa pergunta. Essa pergunta é uma revelação de Deus. A maior revelação dessa palavra é essa pergunta que eu vou te fazer. Se você responder essa pergunta, você acabou de desarmar o seu inimigo. Você acabou de tirar todas as armas que o inimigo tinha para tentar te destruir. A pergunta é: quando você se frustra, o que você pensa em fazer? Quando você se encontra igual Pedro, frustrado, decepcionado, se sentindo a pior pessoa do mundo, quando você se sente acusado, humilhado, o que você pensa em fazer? Voltar para onde? Você pensa em voltar para onde? Você pensa em voltar para quem? Que pergunta. Quando você se frustra, quando você entra em crise, você pensa voltar para onde? Voltar para quem? O que você pensa? Não adianta que todo mundo tem, tá? Nos meus momentos de crise, eu tenho um lugar que eu penso em voltar. Eu tenho um caminho que eu falo: opa, todo mundo tem. Todo mundo tem um lugar.
Todo mundo tem esse caminho demarcado na mente. E eu quero que você, essa noite, queime esse caminho. Por quê? Certamente, quando você estiver em crise, esse é o caminho que o diabo vai te oferecer. Quando você se frustrar, certamente, esse é o caminho que o diabo vai te apresentar. Olha, mas tem esse caminho aqui. É o caminho que você pensa, é o caminho que você diz quando está em crise. Certamente esse caminho que o diabo vai te oferecer. Certamente esse caminho que o diabo vai colocar, olha, eu tenho no seu GPS essa rota aqui. Só que graças a Deus eu e você queimamos esse caminho. Esse caminho não existe mais no nosso mapa, esse caminho não existe mais no nosso GPS. O diabo não conhece as nossas pegadas do passado, porque ela já foi apagada por Jesus Cristo. O fogo do Espírito Santo apagou na nossa mente, apagou no nosso consciente, apagou no nosso subconsciente. O único caminho que temos na nossa mente, no nosso consciente, na nossa memória é Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. 1 Reis capítulo 19, versículo 21, e Eliseu voltou, apanhou suas parelhas de bois e os matou, queimou os equipamentos de Ará para cozinhar a carne e a serviu ao seu povo, e todos comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se seu assistente e aprendiz. Olha, Eliseu acabou de receber um desafio de ser mentorado por um grande profeta, o profeta Elias. Só que antes de ir, ele não poderia ir e deixar nenhuma marca do passado, nenhuma trilha do passado. Sabe o que ele fez? Peraí, está me faltando alguma coisa, eu vou lá, eu vou sacrificar os bois, eu vou queimar todo o equipamento, as carroças, o arado, eu vou queimar tudo, porque eu quero apagar qualquer coisa que me faça voltar para o passado. Eu quero apagar da minha memória, não tem mais opção, eu não tenho mais opção de voltar, não existe outro caminho, não existe outra rota, agora a rota é Jesus Cristo, e eu prossigo para o alvo, não tem mais nada, agora é Jesus, agora é sempre para frente, para cima e para frente. Queime tudo que te faça voltar para o seu passado, queime todas as opções, todas. Não, mas lá na minha antiga religião, queima. Jesus não é religioso. Lá na minha antiga, mas eu sempre brinco, eu sempre falo com os recém-casados, né? Igual briga de casal recém-casado, né? Queime a opção de voltar para o pai e para a mãe, não tem mais essa opção. Casou, deu ruim, se resolvam-se. Brigou, está em crise, vamos orar, vamos conversar, vamos entender, vamos ouvir. Perdoa, porque a opção de voltar para os pais não existe. Vou voltar para a casa da minha mãe. Casa da mãe? Conheço a palavra. A palavra que eu já até deletei do dicionário. Foi um dos primeiros acordos que eu e a minha esposa fizemos. Algumas palavras que nós deletamos do nosso vocabulário. Essas palavras, essa é uma das palavras. Não existe, voltar não existe, não tem essa palavra. Quando alguém menciona essa palavra, para mim é uma palavra até desconhecida. Traduz essa palavra, é comida essa palavra? É alguém? Não sei, porque eu não conheço essa palavra. É uma palavra que eu deletei, é uma rota, é um caminho que eu apaguei da minha memória, uma opção que eu não tenho mais essa opção. Eu nem conheço essa opção. Quem está me entendendo, diz amém? Meu irmão, mas o que eu sinto no meu espírito é isso. Essa palavra para a igreja Sara, nossa terra de Osasco. Deus quer fazer grandes coisas na sua vida. Deus quer te levar em lugares altos. Deus quer te usar de forma poderosa. Mas para isso você precisa apagar o seu caminho do passado. Para quando você estiver lá em cima, lá na frente, se frustrar, cair, você não lembrar de voltar. É o povo que estava na metade do caminho do Egito, saindo do Egito, na metade do deserto, rumo à terra prometida, mas eles tinham a opção de voltar. Ai, que saudade do pepino, ai, que saudade do alho do Egito. Misericórdia. Eles tinham na mente o caminho de volta, tinham uma trilha, né? Tinha uma trilha do passado. Nós não temos essa opção, nós não temos trilha do passado, nós não temos caminho do passado, nós temos o caminho que é Jesus, em nome de Jesus. Dá um aplauso a Ele. Vai ficar um dever de casa para você responder essa pergunta, dever de casa. Quando você se frustra, quando você se decepciona,
com Deus, com a igreja, qualquer coisa aí, qualquer decepção, você pensa em fazer, voltar para onde, voltar para quem, enfim, né? Agora eu quero só te dar uma mais aí, uma coisa que eu achei tão interessante, como que Jesus é maravilhoso, né? Jesus, ele nos conhece, Jesus conhecia Pedro, e olha, que lugar que Jesus foi encontrar com Pedro, Jesus sabia o lugar que ia encontrar com Pedro, ele sabia, é o Pedro, ele vai voltar a pescar, então eu vou lá na praia, olha que coisa, isso é tão forte, porque a história repetiu, parece que deu play de novo no mesmo filme, na praia, Pedro mais uma vez à noite frustrada, aí Jesus mandou ele de novo jogar a rede à direita do barco, mais uma vez a rede se encheu de peixe, está entendendo? Jesus apagando a rota do passado de Pedro, de novo isso Pedro, Pedro, já te mostrei Pedro, né? Não vai, não dá, né? Jesus nos conhece, Pedro não te conhece não, né, irmão? Jesus nos conhece, ele sabe onde nos encontrar, não importa para onde você for, ele sabe onde te encontrar, ele sabia que você viria aqui, por isso ele veio te encontrar, por isso ele veio essa noite encontrar com você, ele sabe onde te encontrar, amém? Glória a Deus. Quer ver outra coisa interessante? Mesmo lugar onde Jesus, o mesmo lugar onde Jesus deu um chamado para Pedro, foi o mesmo lugar que Jesus restaurou o chamado de Pedro, foi na praia, foi ali depois daquela pregação, que aí Jesus falou assim, vim de fazer de você pescador de homens, foi ali no mesmo lugar onde Jesus restaurou a vida de Pedro, foi no mesmo lugar, foi na mesma situação, e assim, Jesus está fazendo essa igreja, Jesus está restaurando a vida de outras pessoas, que estão voltando para Jesus Cristo, Ele está aqui para restaurar a sua vida, restaurar o seu chamado, restaurar a sua missão, restaurar o seu propósito, restaurar a sua saúde, restaurar suas emoções, restaurar a sua família, restaurar seu casamento. Esse aqui é o lugar da restauração, aqui que é o lugar da restauração. Engraçado que Jesus trocou das mãos de Pedro, tinha uma rede, Jesus agora trocou a rede. Pedro, rede já não faz mais sentido para você, agora eu estou te dando um cajado. Logo em seguida, logo embaixo no próximo texto, ele faz 3 perguntas, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Né? E ele diz, apacenta as minhas, me dá essa rede aqui, rede faz parte do seu passado, eu estou colocando na sua mão agora um cajado de autoridade. Agora Pedro, você é um pastor, cuida das minhas ovelhas. É o que Jesus está fazendo com você, tirando das suas mãos toda a ferramenta do passado, tudo que faz parte do seu passado, e colocando nas suas mãos tudo que faz parte do seu futuro, em nome de Jesus. Sementes que fazem parte do seu futuro. Sementes que faz parte do seu passado, você não consegue fazer nada com elas, faz parte do passado, já passou. Sementes que fazem parte do seu futuro estão entregues nas suas mãos hoje, para que você possa plantar no lugar certo e fazer uma colheita em nome de Jesus, grandiosa. Fica de pé, dando um aplauso ao nosso Deus. Pedro não plantou, mas colheu, né? O que Pedro plantou? Nada, mas colheu. Quando ele foi pescar, Jesus já estava com os peixes quentinhos, assadinhos, os pães assadinhos na brasa. É isso aí. Se você está plantando no lugar errado, não vai. Depois que você gasta seu tempo plantando no lugar errado, Jesus está lá na praia, tranquilão, esperando você. Olha, aqui o peixe já está pronto. Está aqui, já está assado o peixe. Já está indo pescar o peixe já está assado na minha mão. Você quer ter o trabalho de pescar, ou você quer comer na minha mão o peixe assado? Quer comer os pãezinhos aqui com alho? Rapaz, deu até fome agora. Pãozinho com alho, aquela carninha, ai. Que bênção. Quem recebe essa palavra em nome de Jesus? Coloque a mão no seu coração aí. Aleluia, Senhor. A tua presença é real nesse lugar, Senhor. Te glorificamos, Jesus. Te exaltamos.
Santo Deus Todo-Poderoso, Tua presença é viva, Tua presença é real. Senhor, toca na Tua igreja, Senhor. Toca no Teu povo. Tira toda trilha, tira toda pegada, todo o caminho do passado. Possamos prosseguir. Nada que nos prende, nada que nos paralisa. Estamos saindo desse culto libertos, libertos do nosso passado, libertos das prisões. Queridos, se você quiser sair do seu lugar e vir no altar aqui orar, nós temos ainda alguns minutos. Se você tem ainda alguma trilha do passado, se você tem na sua mente, de repente você está aqui ouvindo essa palavra e você pensou em voltar, você pensou em desistir, e eu estou falando com você. Deus está me usando para falar com você que pensou em voltar para o passado. Você que pensou, falou assim: olha, eu vou entregar a liderança, eu vou entregar minha sub, eu vou entregar minha equipe, eu vou entregar aquilo que Deus confiou nas minhas mãos. Voltar a pescar é entregar aquilo que Jesus confiou na sua mão. De repente você é esse. Sabe por que você pensou? Porque você ainda tem uma trilha do passado. Você ainda tem uma opção de voltar. Aqueles que não retrocedem, aqueles que não desistem, são aqueles que apagou qualquer caminho do passado. Não tem mais opção, não tem mais passado, não tem para onde ir, não tem para onde voltar, porque só Jesus tem palavras de vida eterna. É isso, Jesus, é o que nós declaramos para o Senhor essa noite. Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Assim como o próprio Pedro disse: para onde iremos, Senhor, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Nós afirmamos isso essa noite. Apaga da nossa memória, apaga do nosso passado, apaga do nosso consciente, subconsciente, qualquer trilha do passado, qualquer coisa que nos faça voltar ao nosso passado. Senhor, nós estamos no nosso presente, Deus, com um olhar no nosso futuro, com um olhar no Senhor, que é o nosso alvo, que é o nosso foco, que é a nossa meta, que é o prêmio da soberana vocação no Senhor. Restaura, Senhor, a nossa vida, restaura o nosso chamado, restaura a saúde, restaura casamentos, restaura, Senhor, ministérios essa noite, restaura sonhos que foram perdidos. No mesmo lugar onde o Senhor plantou sonhos, é o mesmo lugar onde o Senhor restaura sonhos. Muitos projetos foram feitos no teu altar. Aqui estamos mais uma vez pedindo para o Senhor: restaura os nossos sonhos. Restaura, Senhor, projetos que de repente você fez sementes no altar por projetos, de repente você fez sementes no altar por sonhos. Essa noite, volte a sonhar. Essa noite Deus está restaurando os seus sonhos. Essa noite Deus está restaurando os seus projetos. Essa noite Deus está restaurando a sua saúde. Deus está tocando na sua saúde. Deus está tocando no seu corpo essa noite. Deus está restaurando a sua vida, os seus relacionamentos. Deus está restaurando a sua casa em nome de Jesus. Espírito Santo, passa com o teu fogo, passa com o teu fluir. Senhor, purifica as nossas vidas em nome de Jesus. Querido, vai falando com o Senhor, deixa esse ambiente te envolver, deixa a glória de Deus te envolver essa noite em nome de Jesus. Me despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Você pode cantar isso? Cante isso, igreja. Me despedi
sua voz, libere a sua voz, libere a sua voz para Jesus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, Só tenho você, Deus. Me despedi dos meus pais, Queimei as carroças afundei meus barcos no cais. Me despedi dos meus pais, queimei minhas carroças Levante as suas mãos e cante. Aleluia, Jesus. Onde eu irei? Pra onde eu irei? Levante as suas mãos e cante isso bem alto, bem alto, bem alto. Só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna, Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Aleluia, aleluia. Com as suas mãos levantadas. Jesus é o Senhor. É o centro da nossa vida, Senhor. Somente o Senhor tem palavras de vida eterna. Realmente não tem para onde ir, não tem o que fazer, não tem para onde correr, não tem onde se esconder, Senhor. Só o Senhor tem palavras de vida eterna. E essa noite nós pedimos ao Senhor: restaura, Senhor, a nossa vida. Restaura, Senhor, o nosso coração. Restaura famílias, casamentos. Pedro se viu frustrado. Pedro se viu decepcionado. O Senhor não falou nenhuma palavra, o Senhor simplesmente fez. Já estava pronto. Assim eu declaro na vida de cada um. Já está pronto. Já está preparado aquilo que o Senhor tem para fazer. Já está preparado aquilo que o Senhor tem para nos entregar. Eu declaro sobre cada vida, sobre cada família, essa palavra, a unção dessa palavra tocando em cada vida, em nome de Jesus. Diga um amém. Um aplauso aí, ó. Que bom. Já quero finalizar essa palavra entrando no momento de dízimos e ofertas. Quero que você prepare